Na lavagem de dinheiro, existem 3 fases. Primeiro, o dinheiro é ocultado, depois ele começa a ser dissimulado com sucessivas operações e na última fase ele já está integrado a organizações aparentemente lícitas. E é muito difícil, na fase da integração, combater essas organizações. Minha pergunta é, recentemente houve uma operação aqui em financeiras, fintechs localizadas na Faria Lima, na cidade de São Paulo. O PCC está pegando empresários ou que estão quebrados ou em dificuldade, oferecendo dinheiro sujo para colocá-los como laranja, ou seja, a gente já não sabe mais com quem está conversando, às vezes está falando com um empresário normal, convivendo com ele, e ele já passou a ser ajudado pelo PCC e passou a integrar a malha dessa organização criminosa? Eu não acredito exatamente nesses termos, eu vou explicar por quê. Se você tem 7 bilhões e você quer lavar, você vai entregar para uma pessoa que você não conhece? Você vai se arriscar uma pessoa com quem você não tem vínculo? Eu vou lembrar de um caso recente que afeta muito essa tese. A morte do Vinícius Grisbach. Vinícius Grisbach, aquele que foi morto no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Exatamente. Por que ele foi morto? É simples. Ele se prestou esse papel de falar com um traficante de que iria agenciar o dinheiro dele, de que iria transformar o dinheiro dele em imóveis, de que iria fazer isso, e pegou e subtraiu o dinheiro para si. E por causa disso, quando o traficante decidiu, quando o traficante percebeu, ele ficou numa situação muito difícil. Então o que ele fez? Segundo a denúncia do Ministério Público, ele contratou um pistoleiro para matar o traficante. Bom, é um jogo de soma zero. Obviamente que o resultado disso não podia ser muito diferente daquilo que foi, né? Ele tentou enganar todo mundo e acabou sendo executado. Então, os grandes traficantes, eles não têm essa questão de vamos procurar alguém que está em dificuldades, porque isso é risco. Até que ponto essa pessoa é confiável numa ação da polícia, por exemplo? Então, não é bem assim. Para você entender isso, você tem que começar a pensar como traficante, a bem de dizer. Entrar na mente do traficante dele, porque é o seguinte, ele tem bilhões, você vai entregar para quem? Para uma pessoa que você não conhece? Você vai se arriscar com uma pessoa que está em dificuldade, ela mesma, que pode te trair agora em seguida? Então, o senhor falou do Vinícius Grisbach, agora o que impressiona é policiais militares cooptados pela organização criminosa para participar da execução dele, quer dizer, essa simbiose com o poder público, ou seja, começando a entrar e cooptar policiais, juízes, procuradores, enfim, isso não é um risco também muito grande que nós estamos correndo? É um risco, vamos lembrar que isso também não é novidade. A morte do traficante conhecido como Cabelo Duro aqui em São Paulo também foi executada supostamente por policiais militares. Como é que você chega a essa conclusão? Pelo modus operandi, pela formação tática que eles usaram, que é próprio da ação tática treinada pela polícia militar. Pode ser que tenha um treinamento tático também? Pode ser, mas é extremamente improvável, né? Agora, isso demonstra a periculosidade dessa organização e a capacidade que tem de corromper o agente público. Isso nos leva a questões muito profundas, principalmente sobre esse aspecto do homicídio. Fazer só uma correção no que eu falei, Aeroporto Internacional de Guarulhos, antes que a família Montoro brigue comigo, Aeroporto Internacional André Franco Montoro, lá em Guarulhos. Vamos falar. Bom, minha pergunta agora é a seguinte, nós temos lamentavelmente perdemos um grande policial, um amigo nosso, com quem o senhor já trabalhou, eu já trabalhei também, que é o delegado Rui Fontes. O delegado Rui Fontes, o senhor suspeita que ele foi eliminado na Praia Grande por atrapalhar negócios escusos da organização criminosa local ou é mesmo uma vingança? Ele estava jurado de morte e ao se aposentar perdeu a proteção, se descuidou de certa forma e foi executado com requintes de covardia e crueldade por estes facínoras. Isso a polícia vai dizer. Uma coisa, porém, é certa. O homicídio do delegado Rui Fontes foi praticado de uma maneira tão sofisticada que ele se compara à morte do juiz Giovanni Falcone na Sicília, na época o grande combatente antimáfia. Essa tecnologia e essa forma de organização não poderiam ser feitas
senão por uma organização criminosa extremamente sofisticada e complexa. Então, até que ponto essa organização estava isolada, foi somente ela, é uma questão que pode ser debatida. Mas é evidente que a ação, da maneira como foi planejada e executada, somente poderia ter sido através de um grupo treinado, de um grupo de pessoas experientes no crime e com uma sofisticação e recursos. Porque tiveram pelo menos 3 casas, pelo menos 12 pessoas, vários cargos, e isso é atípico até mesmo para o Brasil. É um dos grandes homicídios, um dos grandes crimes da história, comparado apenas a crimes praticados na máfia da Itália. Não há parâmetro no Brasil para a complexidade e sofisticação do crime praticado contra o Dr. Rui Ferraz Fontes, que era o melhor policial do Brasil enquanto estava na ativa.